José Saramago, As Intermitências da Morte, capítulo 4, página 45. Os atores do dramático lance que acaba de ser descrito com desusada minúcia num relato que até agora havia preferido oferecer ao leitor curioso, por assim dizer, uma visão panorâmica dos fatos, foram quando da sua inopinada entrada em cena, socialmente classificados como camponeses pobres. O erro resultante de uma impressão precipitada do narrador, de um exame que não passou de superficial, deverá, por respeito à verdade, ser imediatamente retificado. Uma família camponesa pobre, das realmente pobres, nunca chegaria a ser proprietária de uma carroça, nem teria posses para sustentar um animal de tanto alimento como é a mula. Tratava-se, sim, de uma família de pequenos agricultores, gente remedida na modéstia do meio em que viviam. Pessoas com educação e instrução escolar suficiente para poderem manter entre si diálogos não só gramaticalmente corretos, mas também com aquilo a que, a falta de melhor, alguns costumam chamar conteúdo, outras substâncias, outros mais terra a terra, miolo. Se assim não fosse, nunca jamais a tia solteira teria sido capaz de pôr de pé aquela tão formosa frase antes comentada. Que dirá a vizinhança quando der porque já não estão aqui aqueles que, sem morrer, à morte estavam? Corrigido a tempo o lapso, posta a verdade no seu lugar, vejamos então o que disse a vizinhança. Apesar das precauções tomadas, alguém vira a carroça e estranhar a saída daqueles três a tais horas. Precisamente foi essa a pergunta que o vizinho vigilante fizera mentalmente. Onde irão aqueles três a história da noite? Repetida na manhã seguinte, com uma pequena mudança, ao genro do velho agricultor. Então, aonde iam vocês àquela hora da noite? O interpelado respondeu que tinham ido tratar de um assunto, mas o vizinho não se deu por satisfeito. Um assunto à meia-noite. De carroça? Com a tua mulher e a tua cunhada? Caso raro, disse ele. Será raro, mas foi assim mesmo. De onde vinham vocês quando o jogo começava a esclarear? Não é da tua conta. Tens razão. Desculpa, realmente não é da minha conta. Mas em todo caso, suponho que te posso perguntar como se encontra o teu sogro. Na mesma. E o teu sobrinho? O teu sobrinho pequeno? Também. Ah, estimo as melhoras de ambos. Obrigado. Até logo. Até logo. O vizinho deu uns passos, parou, voltou atrás. Pareceu-me ver que levavam algo na carroça. Pareceu-me ver que a tua irmã tinha uma criança ao colo. E se assim era, então o mais provável é que o vulto deitado que me pareceu ver coberto com uma manta fosse teu sogro. Tanto mais. Tanto mais que? Tanto mais que no regresso a carroça vinha vazia e a tua irmã não trazia nenhuma criança ao colo. Pelas vistas não dormes à noite. Tenho sono leve. Acordo com facilidade. Acordaste quando nós fomos e acordaste quando voltamos. Ah, isso chama-se coincidência. Assim é. E que queres que te diga o que se passou? Se essa for tua vontade, vem comigo. Entraram em casa. O vizinho cumprimentou as três mulheres. Não quero encomendar, disse contrafeito. Esperou. Serás a primeira pessoa a saber, disse o genro, e não terás de guardar segredo, porque não te vamos pedir. Não digas, não é o que realmente querias dizer. O meu sogro e o meu sobrinho morreram esta noite. Levámo-los ao outro lado da fronteira, lá onde a morte continua em atividade. Mataram-os! Exclamou o vizinho. De certa maneira, sim, mas uma vez que eles não poderiam ter ido por seu pé, de certa maneira não quis. Não, porque o fizemos por onde do meu sogro. Quanto ao menino, pobrezinho, esse não tinha querer nem vida para viver. Ficaram enterrados ao pé de um freixo. Podia-se dizer que abraçados um ao outro. O vizinho levou as mãos à cabeça. E agora? Agora tu vais contá-lo a toda a aldeia. Seremos presos e levados à polícia. Provavelmente julgados e condenados pelos que não fizemos. Fizeram sim. 1 metro antes da fronteira ainda estavam vivos. 1 metro depois estavam mortos. Diz-me tu, quando foi que o mataste? Que os matamos? E como? Se não os tivéssemos levado, sim, estariam aqui, esperando a morte que não vinha. Calada, serenas, as três mulheres olhavam o vizinho. Vou-me embora, disse ele.
Realmente desconfiava de que algo tinha acontecido, mas nunca pensei que fosse isto. Tenho um pedido a fazer-te, disse o genro. Qual? Que me acompanhes à polícia. Assim não terás tu que ir de porta em porta, por aí, a contar às pessoas os horríveis crimes que cometemos. Imagine-se, parricídio, infanticídio. Santo Deus, que monstro vive nesta casa. Não contaria dessa maneira. Bem sei, acompanhas-me? Quando? Agora mesmo. O ferro deve bater-se enquanto está quente. Vamos. Não foram nem condenados nem julgados. Como um rastilho, a notícia correu veloz por todo o país. Os meios de comunicação vituperaram os infames, as irmãs assassinas, o genro instrumento do crime. Choraram-se lágrimas sobre o ancião e o sentiam como se eles fossem o avô e neto que toda a gente desejaria ter tido. Pela milésima vez, jornais bem pensantes que actuavam como barômetros da moralidade pública apontaram o dedo à imparável degradação dos valores tradicionais da família, fonte, causa e origem de todos os males em sua opinião. E este não, quando 48 horas depois começaram a chegar informações sobre práticas idênticas que estavam a ocorrer em todas as regiões fronteiriças. Outras carroças e outras mulas levavam outros corpos inermes. Falsas ambulâncias deram voltas e voltas por as nhagas abandonadas para chegarem ao lugar onde deviam descarregá-los, atados no trajeto, em geral pelos sítios de segurança, ou em algum censurável caso, escondidos nos portas-bagagens e tapados com a manta. Carros de todas as marcas, modelos e preços transportavam essa nova guilhotina cujo fio, com perdão da comparação libérrima, era a finíssima linha de fronteira, invisível a olho nu. Aqueles infelizes a quem a morte, no lado de cá, havia mantido em situação de pena suspensa. Nem todas as famílias que assim procederam poderiam alegar em sua defesa os motivos de algum modo respeitáveis, ainda que obviamente discutíveis, apresentados pelos nossos conhecidos e angustiados agricultores, que muito de longe imaginaram as consequências, haviam dado início ao tráfico. Algumas não quiseram ver no expediente de ir despejar o pai ou o avô em território estrangeiro, senão uma maneira limpa e eficaz, radical, seria um termo mais exato, de se verem livres dos autênticos pesos mortos que os moribundos eram lá em casa. Os meios de comunicação que antes tinham vituperado energicamente as filhas e o genro do velho enterrados com o neto, incluindo depois nessa reprovação a tia solteira, acusada de cumplicidade e conveniência, estigmatizavam agora a crueldade e a falta de patriotismo de pessoas aparentemente decentes que, nesta circunstância de gravíssima crise nacional, tinham deixado cair a máscara hipócrita por tal da qual escondiam o seu verdadeiro caráter. Apertado pelos governos dos três países limítrofes e pela oposição política interna, o chefe do governo condenou a desumanização, apelou ao respeito pela vida e anunciou que as forças armadas tomariam imediatamente posições ao longo da fronteira para impedir a passagem de qualquer cidadão em estado de diminuição física terminal, quer fosse o intento da sua própria iniciativa, quer determinado por arbitrária decisão dos parentes. No fundo, mas disto, claro está, não ousou falar o primeiro-ministro. O governo não via com tão maus olhos um êxodo que, em última análise, serviria ao interesse do país, na medida em que ajudaria a baixar uma pressão demográfica em aumento contínuo desde há 3 meses, embora ainda longe de atingir níveis realmente inquietantes. Também não disse o chefe do governo que nesse mesmo dia se havia reunido discretamente o ministro do Interior a fim de planejar a colocação de vigilantes ou espias em todas as localidades do país, cidades, vilas e aldeias, com a missão de comunicarem às autoridades quaisquer movimentos suspeitos de pessoas afins aparecentes em situação de morte suspensa. A decisão de intervir ou não intervir seria ponderada caso por caso, uma vez que não era objeto do governo travar totalmente este surto migratório de novo tipo, mas sim dar uma satisfação parcial às preocupações dos governos dos países com fronteiras comuns, o suficiente para calarem por um tempo as reclamações. Não estamos aqui para fazer o que eles querem, disse com autoridade o primeiro-ministro. Ainda vão ficar fora do plano os pequenos casários, as herdades, as casas isoladas, notou o ministro do Interior. A esses vamos deixá-los à vontade. Que façam o que entenderem. Bem sabe, meu caro ministro,
por experiência que é impossível colocar um polícia ao pé de cada pessoa. Durante 2 semanas o plano funcionou, mais ou menos na perfeição, mas a partir daí, uns quantos vigilantes começaram a queixar-se de que estavam a receber ameaças pelo telefone. Combinando-os se queriam viver uma vida tranquila, a fazerem vista grossa ao tráfico clandestino de padecentes terminais, e mesmo a fechar os olhos por completo, se não queriam aumentar com o seu próprio corpo a quantidade das pessoas de cuja observação haviam sido encarregados. Não eram palavras vãs, como logo se viu quando as famílias de 4 vigilantes foram avisadas por telefonemas anônimos que deveriam ir recolhê-los em sítios determinados, tal como se encontravam, isto é, não mortos, mas também não vivos. Perante a gravidade da situação, o ministro do Interior decidiu mostrar o seu poder ao desconhecido inimigo, ordenando por um lado que os espias intensificassem a ação investigadora e por outro lado, cancelar o sistema de conta-gotas, este sim, este não, que vinha sendo aplicado de acordo com a tática do primeiro-ministro. A resposta foi imediata. Outros 4 vigilantes sofreram a triste sorte dos anteriores, mas neste caso não houve mais que uma chamada telefônica dirigida ao próprio Ministério do Interior, o que deveria ser interpretado como uma provocação, mas igualmente como uma ação determinada pela pura lógica, como quem diz, nós existimos. A mensagem, porém, não ficou por aqui. Trazia anexa uma proposta construtiva. Estabelecemos um acordo de cavalheiros, disse a voz do outro lado. O ministério manda retirar os vigilantes e nós encarregamos-nos de transportar discretamente os padecentes. Quem são vocês? Perguntou o diretor do serviço, que atendera a chamada. Apenas um grupo de pessoas amantes da ordem e da disciplina. Gente altamente competente na sua especialidade, que detesta confusões e cumpre sempre o que promete. Gente honesta, enfim. E esse grupo tem nome, quis saber o funcionário. Há quem nos chame máfia, com PH. Por que com PH? Para nos distinguirmos da outra, da clássica. O Estado não faz acordos com máfias. Em papéis com assinaturas reconhecidas por notário, certamente que não. Nem esses, nem outros. Que cargo é o seu? Sou diretor de serviço. Quer dizer, alguém que não conhece nada da vida real. Tenho as minhas responsabilidades. A única que nos interessa neste momento é que faça chegar a proposta a quem de direito, ao ministro, se ele tem acesso. Não tem acesso ao senhor ministro, mas essa conversação será imediatamente transmitida à hierarquia. O governo terá 48 horas para estudar a proposta, nem um minuto mais, mas previne já a sua hierarquia de que haverá novos vigilantes em coma se a resposta não for a que queremos. Assim farei. Depois da manhã, a esta hora, voltarei a telefonar para reconhecer a decisão. Tomei nota. Foi um prazer falar consigo. Não poderei eu dizer o mesmo. Estou certo de que começará a mudar de opinião quando souber que os vigilantes regressarão sãos e salvos às suas casas, se ainda não se esquecer das orações da sua infância. Vá rezando para que isso aconteça. Compreendo. Sabia que compreenderia. Assim é. 48 horas, nem um minuto a mais. Com certeza não serei eu a atendê-lo. Pois eu tenho a certeza de que sim. Por quê? Porque o ministro não quererá falar diretamente comigo. Além disso, se as coisas correrem mal, será você a carregar com as culpas. Lembre-se de que os propomos é um acordo de cavalheiros. Sim, senhor. Boas tardes. Boas tardes. O diretor de serviços retirou a fita magnética do gravador e foi falar com a hierarquia. Meia hora depois, a cassete estava na mão do ministro do Interior. Este ouviu, tornou a ouvir, ouviu terceira vez. Depois perguntou: esse é o diretor de serviço, uma pessoa de confiança? Até hoje não tive a menor razão de queixa, respondeu a hierarquia. Também nem a maior, espero. Nem a maior, nem a menor, disse a hierarquia, que não tinha percebido a ironia. O ministro retirou a cassete do gravador e pôs-se a desenrolar a fita. Quando terminou, juntou-a num grande cinzeiro de cristal e chegou-lhe a chama do isqueiro. A fita começou a enrugar-se, a encarquilhar-se e em menos de um minuto estava transformada em enredado, enegrecido, quebradiço e informe. Eles também devem ter gravado o diálogo com o diretor de serviço, disse a hierarquia. Não importa. Qualquer poderia simular uma conversação ao telefone. Para isso bastavam 2 vozes e um gravador. O que contava aqui era destruir a nossa fita. Queimando o original, ficaram de antemão
queimadas todas as cópias que a partir dele se poderiam vir a fazer. Não necessita que lhe diga que a operadora telefônica conserva os registros. Providenciaremos para que esses desapareçam também. Sim, senhor. Agora, se me permite, retiro-me. Deixo-o a pensar no assunto. Já está pensando. Não se vai embora. Realmente não me surpreende, senhor. O senhor ministro gosta do privilégio de ter um pensamento agilíssimo. O que acaba de dizer seria uma lisonja se não fosse realidade. É verdade. Pense com rapidez. Vai aceitar a proposta? Vou fazer uma contraproposta. Temo que eles não a aceitem. Os termos em que o emissário falou, além de peremptórios, eram mais do que ameaçadores. Haverá novos vigilantes em coma se a resposta não vier a ser a que esperamos. Estas foram as palavras. Meu caro, a resposta que vamos lhe dar é precisamente a que esperam. Não compreendo. Meu caro, o seu problema, digo-o sem ânimo de ofender, é não ser capaz de pensar como ministro. Culpa minha, lamento. Não lamente. Se alguma vez o chamarem a servir, o país em função ministeriais receberá que o cérebro lhe dará uma volta no preciso momento em que se sentar em uma cadeira como esta. Nem imagina a diferença. Também não ganharia nada em criar fantasias. Sou um funcionário. Conheço o ditado antigo. Nunca digas desta água não beberei. Agora mesmo tem aí o senhor ministro uma água bastante amarga para beber, disse a hierarquia, apontando os restos da fita queimada. Quando se segue uma estratégia bem definida e se conhecem com suficiência os dados da questão, não é difícil traçar uma linha de ação segura. Sou todo ouvido, senhor ministro. Depois de manhã, o seu diretor de serviço, uma vez que será ele quem irá responder ao emissário, ele, o negociador por parte do ministério, e ninguém mais, dirá que concordamos em examinar a proposta que nos fizeram, mas imediatamente adiantará que a opinião pública e a oposição ao governo jamais permitirão que esses milhares de vigilantes fossem retirados da sua missão sem uma explicação aceitável. Este é claro que a explicação aceitável não poderia ser que a máfia passou a tomar conta do negócio. Assim é. Embora o mesmo pudesse ter sido dito em termos mais escolhidos. Desculpe, senhor ministro. Saiu-me sem pensar. Bem, chegamos a este ponto. O diretor de serviço apresentará a contraproposta, a que também poderemos chamar de sugestão alternativa. Isto é, os vigilantes não serão retirados, permanecerão nos lugares onde agora se encontram, mas desativados. Desativados? Sim, creio que a palavra é bastante clara. Sem dúvida, senhor ministro. Apenas manifestei a minha surpresa. Não vejo de quê. É a única maneira que temos de não parecer que cedemos à chantagem desse bando de patifes. Ainda que em realidade tenhamos cedido. O importante é que não pareça. Que mantenhamos a fachada. O que acontecer por trás dela já não será da nossa responsabilidade. Por exemplo, imaginemos que interceptamos agora um transporte e prendemos os tipos. Não é preciso dizer que esses riscos já estavam incluídos na fatura que os parentes tiveram de pagar. Não haverá fatura nem recibo. A máfia não paga impostos. É uma maneira de falar. O que interessa neste caso é o fato que todos acabaremos ganhando. Nós, que nos tiramos um peso de cima, os vigilantes, que não voltarão a ser lesados na sua integridade física. As famílias, que descansarão sabendo que os seus mortos-vivos se converteram finalmente em vivos mortos. E a máfia, que cobrará pelo trabalho um arranjo perfeito, senhor ministro. Que, aliás, conta com a fortíssima garantia que ninguém estará interessado em abrir a boca. Creio que tem razão. Talvez, meu caro. O senhor ministro lhe esteja parecendo demasiado cínico. De modo algum, senhor ministro. Só admiro a rapidez em que conseguiu pôr tudo isso de pé, tão firme, tão lógico, tão coerente. A experiência, meu caro, a experiência. Vou falar com o diretor de serviço. Transmitir as instruções. Estou convencido que dará boa conta do recado. Tal como eu tinha dito antes, nunca me deu a menor razão de queixa. Nem a maior, creio. Nem nenhuma destas, nem nenhuma daquelas, respondeu a alecrim, que tinha compreendido, enfim, a finura do jocoso toque. Tudo, ou quase tudo, para sermos mais precisos, se passou como o ministro havia previsto. Exatamente a hora marcada. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. O emissário da associação de delinquentes, que assim mesmo se denominava máfia, telefonou para ouvir o que o ministério tinha para dizer. O diretor de serviço desobrigou-se com nota alta da incumbência que lhe havia sido adjudicada. Foi firme e claro.
persuasivo na questão fundamental, isto é, os vigilantes permaneceriam nos seus lugares, porém desativados, e teve a satisfação de receber em troca, e logo transmitir à hierarquia. A melhor das respostas possíveis na atual circunstância era que a gestão alternativa do governo iria ser atentamente examinada e de que passado 24 horas seria feita outra chamada. Assim se sucedeu. Do exame tinha resultado que a proposta do governo poderia ser aceita, mas com uma condição, a de que só deveriam ser desativados os vigilantes que se mantivessem leais ao governo, ou por outras palavras, aqueles a quem a máfia simplesmente não tivesse convencido a colaborar com o novo patrão, isto é, ela própria. Façamos um esforço para entender o ponto de vista dos criminosos, colocados perante uma complexa operação de longa duração e à escala nacional, e tendo de empregar uma boa parte dos seus mais experimentados pessoal nas vidas das famílias em princípio estariam inclinadas a desfazer-se dos seus entes queridos para louvavelmente os poupar a sofrimentos, não só inúteis como eternos. Estava muito claro que lhes conviria, na medida do possível, e utilizando para tal as suas armas preferidas, corrupção, suborno, intimidação, aproveitar os serviços da gigantesca rede de informações já montada pelo governo. Foi contra esta pedra de súbito atirada ao meio do caminho que a estratégia do ministro do Interior esbarrou com grave dano para a dignidade do Estado e do governo. Entalado entre a espada e a parede, entre Sila e Caribdes, entre a cruz e a caldeirinha, correu a consultar o primeiro-ministro sobre o inesperado nó gordo surgido. O pior de tudo era que as coisas haviam ido demasiado longe para que se pudesse agora voltar atrás. O chefe do governo, apesar de mais experiente que o ministro do Interior, não encontrou melhor saída para a dificuldade que propor uma nova negociação. Agora, com o estabelecimento de uma espécie de números clausos, qualquer coisa com o máximo de 25% do número total de vigilantes em atividade que passariam a trabalhar para outra parte. Mais uma vez, viria a caber ao diretor de serviços transmitir a um interlocutor já impaciente a plataforma conciliatória com a qual, forçadas pela sua própria ansiedade a acalentar esperanças, o chefe do governo e o ministro do Interior acreditavam que o acordo viria a ser finalmente homologado, sem assinaturas, uma vez que se tratava de um acordo de cavalheiros, desses em que é suficiente o simples empenho da palavra, prescindindo, como nos explica o dicionário, de formalidades legais. Era não fazer a menor ideia do retorcido e maligno que é o espírito dos mafiosos. Em primeiro lugar, não marcaram um prazo para a resposta, deixando sobre as quais o pobre do ministro do Interior. Em segundo lugar, quando ao cabo de vários dias na ocasião para informar que não tinha qualquer responsabilidade no facto lamentável de no dia anterior terem sido encontrados em péssimo estado de saúde mais 4 vigilantes. Em terceiro lugar, graças a que toda a espera tem seu fim, feliz ou infeliz ela seja, a resposta que acabou por ser comunicada ao governo pela Direção Nacional Mafiosa, via Diretor de Serviço e Hierarquia, dividia-se em dois pontos. A saber, ponto A, os números clausos seria de 25%, mais de 35%, ponto B, sempre que considerasse conveniente para os seus interesses e sem necessidade de prévia consulta às autoridades e menos ainda consentimento, a organização exigia que lhe fosse reconhecido o direito de transferir vigilantes ao seu próprio serviço para lugares onde se encontrassem vigilantes desativados, sendo escusado dizer que aqueles iriam ocupar os lugares destes. Era pegar ou largar. Vê alguma maneira de fugir a esta disjuntiva? Perguntou o chefe do governo ao ministro do Interior. Não creio sequer que ela exista, senhor. Se recusarmos, calculo que iremos ter 4 vigilantes inutilizados para o serviço e para a vida em cada dia que se passa. Se aceitarmos, ficaremos nas mãos dessa gente de Deus sabe por quanto tempo. Para sempre. Ou ao menos enquanto houver famílias que se queiram ver livres a qualquer preço dos empecilhos que têm lá em casa. Isso acaba de dar-me uma ideia. Não sei se deve alegrar-me. Tenho feito o melhor que posso, senhor primeiro-ministro.
Se me tornei um empecilho de outro tipo, só tenho que dizer uma palavra. Adiante. Não seja tão suscetível. Que ideia é essa? Creio, senhor primeiro-ministro, que nos encontramos perante um claríssimo exemplo de oferta e procura. Isso a que propósito vem? Estamos a falar de pessoas que neste momento só têm uma maneira de morrer. Tal como na dúvida da clássica, tal como na dúvida clássica de saber o que apareceu primeiro, se o ovo, se a galinha. Também nem sempre é possível distinguir se foi a procura que precedeu a oferta, ou se pelo contrário foi a oferta que pôs em movimento a procura. Estou a ver que não seria de má política tirá-lo da pasta do interior e passá-lo para a economia. Não são assim tão diferentes, senhor primeiro-ministro. Da mesma maneira que no interior existe uma economia, existe também na economia um interior. São vasos comunicantes, por assim dizer. Não divague. Diga-me qual é a ideia. Se aquela primeira família não lhe tivesse ocorrido que a solução do problema podia estar à sua espera do outro lado da fronteira, talvez a situação em que hoje nos encontramos fosse diferente. Se muitas famílias não lhe tivessem seguido, exemplo depois, a máfia não teria aparecido a querer explorar um negócio que simplesmente não existiria. Teoreticamente assim é, ainda que, como sabemos, eles sejam capacíssimos de espremer de uma pedra a água e que lá não está e depois vendê-la mais cara. De um modo ou outro contínuo, sem ver que a ideia é essa, é sua. É simples, Sr. Primeiro-Ministro. Oxalá, ou seja, em poucas palavras, estancar o caudal da oferta. E isso como se conseguiria? Convencendo as famílias, em nome dos mais sagrados princípios da humanidade, de amor ao próximo e de solidariedade, a ficar com os seus enfermos terminais em casa. E como crê que poderá produzir esse milagre? Estou a pensar em uma grande campanha de publicidade em todos os meios de difusão, imprensa, televisão e rádio, incluindo desfiles de rua, sessões de esclarecimento, distribuição de panfletos e autocolantes, teatro de rua e a sala de cinema. Sobretudo dramas sentimentais e desenhos animados. Uma campanha capaz de emocionar até as lágrimas. Uma campanha que leva ao arrependimento os parentes desencaminhados dos seus deveres e obrigações. Que torna as pessoas solidárias, abnegadas, compassivas. Estou convencido de que em pouquíssimos tempos as famílias pecadoras se tornariam conscientes das imperdoável crueza do seu atual comportamento. Regressariam aos valores transcendentes que ainda não há muito tempo eram os seus mais sólidos alicerces. As minhas dúvidas aumentam a cada minuto. Agora, pergunto-me se não deverias antes entregar-lhe a pasta da cultura, ou a dos cultos, para a qual também lhe encontro certa vocação. Ou então, senhor primeiro-ministro, reunir as três pastas no mesmo ministério. E já agora também a de economia. Sim, por aquilo dos vasos comunicantes. Para o que não serviria, meu caro, seria para a propaganda. Essa ideia de uma campanha de publicidade que fizesse regressar as famílias ao rédeo das almas sensíveis é um perfeito disparate. Por quê, senhor primeiro-ministro? Porque em realidade as campanhas desse tipo só aproveitam a quem cobrou por elas. Tenho feito muitas, sim, com os resultados que se conhecem, além disso, para tornar a questão que nos deve ocupar, ainda que a sua campanha viesse a dar resultado, não seria nem para hoje nem para amanhã. E eu tenho de tomar uma decisão agora mesmo. Aguardo as suas ordens, senhor primeiro-ministro. O chefe do governo sorriu com desalento. Tudo isso é ridículo, absurdo. Sabemos muito bem que não temos por onde escolher e que as propostas que fizemos só serviram para agravar a situação. Sendo assim, se não queremos carregar a consciência com 4 vigilantes por dia empurrados a cacetada para o portão da entrada da morte, não nos resta outro caminho que não seja aceitar as condições que nos propuseram. Podíamos desencadear uma operação policial relâmpago, uma captura fulminante, meter na cadeia umas quantas dezenas de mafiosos. Talvez conseguíssemos fazê-los recuar. A única maneira de liquidar o dragão é cortar-lhe a cabeça. Aparar-lhe as unhas não serve de nada. Para algo servirá. 4 vigilantes por dia. Recorde, senhor Ministro do Interior. 4 vigilantes por dia. Melhor é reconhecer que nos encontramos atados de pés e mãos. A oposição vai atacar-nos com a maior violência. Acusar-nos de ter vendido o país à máfia. Não dirão país, dirão pátria. Pior ainda. Esperamos que a igreja nos queira dar uma ajuda. Imagino que deverão ser receptivos ao argumento de que, além de lhe fornecermos uns quantos mortos úteis, foi para salvar vidas que tomamos esta decisão, já que não se pode dizer salvar vidas, senhor ministro. Isso era antes. Tem razão. Mas é preciso inventar outra expressão. Houve um silêncio.
Depois o chefe do governo disse: acabemos com isto. Dê as necessárias instruções ao seu diretor de serviço e comece a trabalhar no plano de desativação. Também precisamos saber quais são as ideias da máfia sobre a distribuição territorial dos 25% de vigilantes que constituirão os números clausos. 35%, Sr. Primeiro-Ministro. Não lhe agradeço porque tenha me recordado que a nossa derrota ainda foi maior do que aquela que desde o princípio já parecia inevitável. É um dia triste. As famílias dos quatro seguintes vigilantes, se soubessem o que está a passar aqui, não lhe chamariam assim. Pensarmos nós que estes quatro vigilantes poderão estar amanhã a trabalhar para a máfia. Assim é a vida, meu caro titular do Ministério dos Vasos Comunicantes. Do interior, Sr. Primeiro-Ministro, do interior. Esse é o depósito central.